Vamos que vamos. E assim, queria só passar rapidinho, Renan, para o pessoal ver a extensão do dano. Eu sei que você já fez react disso na live da tarde. No entanto, talvez tenha o pessoal mais da noite aqui que não viu. Olha como é que tá as imagens de satélite liberadas pela NASA. Bora ver. Deixa eu desligar a música. A gente viu isso na live da tarde. Isso. Mas é só pro pessoal da noite checar o nível do aumento. Olha o tanto que se expandiu os rios. E o antes e o depois. Quer botar na tela, ô Riso? Não? Troca o título aí da live. Não, se bem que mal assim não tá indo, tá? Eu queria conversar aqui. Ô Ian, Sabe uma novidade interessante sobre isso? Elon Musk prometeu hoje que vai destinar 1.000 pontos de Starlink. Exato, para providenciar a internet. 1.000 antenas, tá? É coisa pra caramba. Sim, para fornecer internet para toda a região afetada. 1.000 antenas deve ser capaz de fornecer internet para toda essa região do Rio Grande do Sul, metade do estado, pelo menos. Sim. Bem, é fantástico como hoje é possível um sujeito estalar os dedos e fazer brotar internet numa região do hemisfério sul. Cara. Sim. O impacto desse cara sobre a história e as ações políticas recentes dele. Como é que você vê essa ação dele no Brasil? Para demonstrar, talvez, a oposição que ele tem sofrido aqui, que ele é um grande homem que está construindo? Eu acho que não. Não? Você acha que é o quê? Só comentar aqui, ó. O que você falou tá aqui, ó. Elon Musk, o homem mais importante do mundo? Interrogação. Eu não tenho muita dúvida que seja, tá? E a revista, em certa medida, prova isso. Não porque é uma revista que tem o objetivo de provar que ele é isso, mas o impacto dele tá em tudo. Sim, né? tudo. A Starlink foi usada na guerra da Ucrânia, tem esse desastre aqui, tá sendo usado aqui. E ela é só uma das iniciativas. A Starlink é um subproduto da SpaceX. Sim, é um produto que promete fornecer internet globalmente. Né? É o primeiro produto na história que permite, que propõe isso. E você já parou pra pensar que ele, que é um defensor da liberdade de expressão, se ele lançasse um aparelho telefônico, que não é telefone, é um telefone, mas sem a funcionalidade de telefone que ninguém mais usa, que funcionasse diretamente via Starlink, acabou a censura? Porque não tem como censurar a pessoa com isso? Não tem como. Só derrubando o satélite. Entendeu? Então ele meio que ele tá criando coisas assim que o Estado não tá pronto para atuar. Mas o que se levantou para mim é bem central. Como é que pode um homem privado tá fazendo isso? Não parece aquelas figuras romanas da antiguidade, multibilionárias? Aníbal vai vir aqui resolver este problema dos camelos e dos elefantes. Isso. Tipo assim, parece um personagem de filme. Né? Parece. Não, ele tá cada vez mais se tornando o Homem de Ferro, sabe? Uma coisa das revistas Marvel, assim. Ele instalou os dedos e havia internet no Rio Grande do Sul. Não à toa ele aparece no filme do Homem de Ferro. Sim. Inclusive o Tony Stark admira ele. Faz um cameo, né? Ele o Iron Man da vida real. E em certa medida, o Neuralink não é a armadura do Homem de Ferro com o Jarvis? Mas não é? Acho que a função era mais primária, né? Era para cegos e deficientes. Mas assim, sempre começa isso, né? Depois você está jogando jogos, depois... né? Óbvio que assim, o Elon Musk ele quer fazer essa interação homem-máquina, e eu acho que o que ele quer é isso, eu já vi falar isso, né? Que a melhor forma de enfrentar a inteligência artificial é você tornar o homem uma inteligência artificial em si. Você tem um elemento humano, pra gente ser uma pessoa com acesso a todo o conhecimento do mundo. É muito mais produtiva. Né? Então, as pessoas teriam acesso a tudo o tempo todo, não mais precisando de um browser, né? Deixa eu pesquisar. Tá. Imediatamente, na circunstância. Já vou pensar a cognição disso, porque como funcionaria, como você ativaria uma área do cérebro que iria buscar essa informação, mas ela não buscaria informação, sei lá, por exemplo, eu quero saber uma pizzaria aberta no Bronx. Você acha que ela seria capaz de operar na velocidade do seu pensamento? Quase como se fosse um subconsciente. Exato. Você leu aquele artigo que eu te mandei do Cormac McCarthy sobre o subconsciente? Não, eu salvei na minha lista do Mas ele argumenta o seguinte, que os seus pensamentos provêm do subconsciente. Muitos filósofos dizem que você pensa em palavras, você pensa em linguagem, sabe? Você pensa falando. O Cormac, ele acha que não. Que o pensamento ele é processado subconscientemente e a linguagem com que você usa, ele é um mero
subproduto, é o resultado da sua cadeia de pensamento que acontece num tempo quase nenhum, talvez nenhum. O tempo que você leva realmente seria para processar a linguagem, que é o subproduto. Com certeza, eu também acho. Você Tanto, acha? Pô, isso é muito óbvio, eu acho que é bem disputado isso. Mas assim, existem genes específicos que te conferem a capacidade de inteligência verbal. Certo. Tem inteligência verbal, é um tipo de inteligência ligada à verbalização dos seus raciocínios. E então, ela claramente é uma função cognitiva humana específica, ela tem um gene que regula isso. Certo. E ela regula qual atividade? A atividade de verbalizar, de transformar em palavras, raciocínios. Então, óbvio que isso é como se fosse uma segunda camada de algo pré-existente. Né? Só que esse algo pré-existente não opera em linguagem. Não, nem pode. Acho que a inteligência verbal é sobre você, com essa segunda camada, pegar isso que é uma linguagem própria, vamos colocar aqui, certo. E converter no que a gente chama de linguagem. E você acha que o Neuralink seria capaz de atuar nessa pré-camada, antes da linguagem? Eu não digo que ele seria capaz, eu estou tentando imaginar... Eu fico imaginando como é que uma máquina vai processar um negócio não linguístico, que é o nosso pensamento, ele não é linguístico. Pô, mas já está conseguindo, né? Qual é o problema que eles estão fazendo, por exemplo, uma pessoa jogar videogame com pensamento no Neuralink? Já está rolando. Não é com o olho, é com o pensamento. E não é linguístico, a pessoa não pensa frases, não, ela tá tipo... Movimentos direcionais, talvez. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que isso poderia funcionar. Como é que se conversa com uma máquina sem palavras? Antes das palavras. Porque é assim que a gente pensa, de verdade, antes das palavras. As palavras são o produto do pensamento. Sim, eu acho que as coisas vão se encaminhar, infelizmente, para isso. Ou felizmente, porque assim, você vai ter super-humanos com isso. Porque se você puder, por exemplo, chegar... É como se você tivesse uma memória em nuvem, né? Igual o que a gente chama de cloud computing. Não precisa lembrar de nada. Nada. Tipo, tá. E já é uma evolução do processo que a gente está sofrendo há séculos, né? As pessoas já têm uma memória muito menor do que elas tinham na antiguidade. Já não se escreve mais nada em verso, porque verso é uma técnica de memorização. Sabe, as pessoas discutem, por que poesia deixou de usar verso? Por que ninguém precisa lembrar dos versos do poema? Se você precisar, você lê de novo, tá na internet, tá em qualquer lugar. As técnicas que a gente usava socialmente para memorizar as coisas, a gente abandonou todas elas. Sim. Por causa o registro foi evoluindo, e hoje você nem lembra onde você deixa as coisas. O Renan, ele costuma deixar a carteira num lugar, a chave do carro em outro lugar, o computador em outro. Assim, quando ele escreve alguma coisa, os papéis se perdem se não forem digitais, etc. Isso é efeito da tecnologia. Verdade, pura verdade. Então o Neuralink vai ajudar o Renan aí, então. Com certeza. O Renan com o Neuralink será uma pessoa assim, uma máquina. É uma máquina. Bom, o Elon Musk tweetou sobre isso aí, ó. Recentemente aí, ó. Foi aqui, ó. Foi ontem. Tweetou 100 dias dos testes dele no primeiro humano. Eu não sei, sou meio cético com relação a isso aí. Eu não acho uma boa ideia enfiar, sei lá, o computador ou alguém que tem um controle externo que vai puxar ou se torna a sua memória externa. Posso falar o problema? Todo mundo é cético. Até começar a usar. Esse é o problema. Eu acho particularmente o Draxis. Recentemente eu compreendi a mente do Draxis, sabe? Draxis era uma figura que sempre me deixava muito complexado, minha mente, irritado, assim. Colocou um Neuralink. Recentemente eu compreendi o Draxis. Ele é o cidadão revoltado por todas as coisas. Draxis, todas as coisas? Lula, ele vê o Lula contando uma piada, ele fica revoltadíssimo. Ele vê um quadro de arte moderno que parece um rabisco, ele fica muito revoltado. Assim, ele tá em eterna briga contra o desencanto do mundo moderno, né, Drax? Olha, tubos! Assim, Elon Musk quer colocar tubos em nós, jamais! Mas, ó, eu vou dizer que, assim, eu compacto das ideias de Pedro Deirô e Israel Russo. Vamos deixar assim, então. Putz, isso me lembrou de um desafio muito engraçado. Sabe que um cara tentou fazer isso com aquele jogo de Game Boy Pokémon? Ele criou um servidor na qual todo mundo poderia digitar o comando. Tinha um painel lá, então você acessava, milhares de pessoas acessavam e elas apertavam um botão simultaneamente, como se todos estivessem dando comando ao mesmo tempo. E o desafio dessas milhares de pessoas era conseguir acabar o jogo. Imagina, milhares de pessoas apertando o mesmo botão no mesmo painel, simultaneamente, tentando completar o jogo. Levou meses, quase um ano, mas eles conseguiram. Caramba! Sério, foi um grande experimento. Você viu que esse negócio, com essa coisa de machine learning e também de inteligência artificial e de, sabe, ficar acumulando conteúdo e acumulando inteligência? Quantas coisas vão ser possíveis para o homem, né?
E quantos jogos, quantas coisas vão surgir? Eu acho que os jogos são o mais assustadores de todos, porque eu já vi um monte de gente na internet que não tem grandes empresas, que não tem acesso a tecnologias muito disruptivas, que estão fazendo IAs conversacionais em jogos. Entende? Na qual você vai jogar seu Skyrim, jogos mais antigos, assim, jogos de 2011, 2012, com acesso agora a IA complementar, na qual eles fazem com que os personagens tenham diálogos infinitos, que são processados automaticamente, e que eles não saem do personagem, o que é mais impressionante. Agora, a hora que algum estúdio grande fizer o investimento necessário para ter uma versão excelente disso, acho que vai ser culturalmente muito disruptivo. Vai ser, assim, groundbreaking, sabe? Uma experiência que gerações vão lembrar. Esse foi o primeiro jogo na qual havia diálogo infinito. Você vai ficar conversando com os NPCs, né? Sobre o que você quiser. Porque, mas isso aí já... Olha só, isso é um baita tema. Todo mundo fala que vai ter machine learning, por exemplo, assim, você vai pegar o IA. Aí faz um machine learning de tudo que você fala, pensa, seus comportamentos. Aí a gente cria um avatar do IA num jogo, que vai ser praticamente o IA. Sim, você pode ter pessoas que você conhece e gosta no seu mundo. Isso. Você pode fazer como nem a Apple está oferecendo agora, ela cria a versão digital do Snoop Dogg. Você pode assinar a versão digital do Snoop Dogg por alguns dólares, e aí ele fica conversando com você, nos jargões que ele usa. Sério? Tem várias outras celebridades também, acho que a Taylor Swift. Você pode comprar a sua celebridade, chatbot, e ficar falando com ela. Mas ela aparece onde? Naquele óculos lá, na sua casa? Não, no celular. É um chatbot, você conversa com ele, ele fala que nem fosse o Snoop Dogg, com pré-programação do Snoop Dogg. Ele fala qualquer coisa? Fala qualquer coisa, você conversa com ele, sei lá, você foi no sanduíche, comeu um sanduíche, foi no shopping, o Snoop Dogg vai responder como o Snoop Dogg, entendeu? Yay, ho! Legal. Isso é um serviço de assinatura da Apple. E as pessoas assinam? Sim, bem popular, inclusive. Assim, vocês acham isso legal? Eu acho que isso tem grandes consequências para celebridades. E para os atores, e para essas moças que ganham dinheiro sendo influencers, cara. Eu acho que o mercado de influencer vai ser muito abalado. Uma coisa que realmente faz muito sentido. Quando essas sex dolls perfeitas estiverem disponíveis, e aí você baixa as personalidades, assim, o mundo em céu, ele vai se resolver de maneira muito veloz, assim. Eu acho que as pessoas que hoje são influencers de rede social, assim, elas estão fadadas a serem desmonetizadas. É que nem sabe o músico da década de 80 que fazia uma fortuna com CDs e discos? Sim. Cara, eles estão indo no mesmo caminho. Vai desaparecer isso aí, na minha opinião. Não, por exemplo, fazer música já não tem nenhum sentido. A menos que seja ao vivo. Show ao vivo, sim. Eu te falei que eu acho que deveria ser a única fórmula de ter uma banda hoje. Uma banda que só toca ao vivo. E que não tem um álbum. Ela, assim, ó, esse show que você vai ouvir, ele é único. Tipo, ela não tem obras, ela tem a linguagem própria dela. Exato. E você vai pra ver a linguagem própria dela. Você vai a linguagem própria dela e acabou. Seria o único e eu acho que seria a coisa mais inovadora a se fazer. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que vai acontecer um ressurgimento do teatro também. Também. Porque o cinema vai ficar completamente sem propósito. Não. Olha, cinema, a música pop, vai desaparecer. Com videoclipe. A celebridade ligada a isso também não tem nenhum sentido. Agora, por exemplo, uma banda ou uma peça de teatro. Mas eis o problema, com a gravação, porque pensa o seguinte, como é que quando a música era valorizada de uma maneira quase mágica? Quando você não podia ouvir ela. Sim. Imagina assim, se você estava no século, sei lá, você estava no século XVIII, XVII e tinham todos aqueles grandes compositores. E aí você sabia que, vai ter um concerto aberto ao público. Cara, você ia ouvir música. Podia ser uma das grandes experiências da sua vida, ouvir uma experiência definidora da tua vida. Porra, você teve acesso a uma experiência transcendente que lá te mudava. E você não podia ficar ao longo do dia ouvindo música. Nunca mais, mano. Sabe? Talvez você nunca mais ouvisse aquele concerto na sua vida. Exato. Imagina você, sabe, mano... Cara, você sabe que o Mozart, ele virou um cara popular, né? Ele terminou a carreira fazendo peças pro grande público. Mas, voltando pra isso. Ora, se a música chegou a ter esse status e agora ela vai ser um produto completamente estéreo feito por IA, a única coisa humana que você pode fazer com a música é voltar pro status original. Também acho, porque é insubstituível a sensação de você estar numa plateia de teatro vendo a coisa que pode dar errado e dando errado sutilmente, sabe? Porque no teatro, assim como numa música de orquestra, vendo ao vivo, ou se no show de rock, as coisas são imperfeitas. E essa imperfeição é única e insubstituível. E aquele momento que você está presenciando tem uma aura única e insubstituível. É como as pessoas pagam para
ir a lugares onde alguém esteve, por exemplo. As peregrinações aos sítios religiosos onde algum santo passou, morreu, sei lá. Sim. Ou ver a Mona Lisa, que é uma grande experiência para as pessoas. Ou ir num restaurante. A experiência de ir num restaurante é muito sobre isso. E não é sobre a comida. Não, é a experiência de comer no restaurante. Porque comida por comida, todo mundo com delivery, todo mundo entrou na onda dos chefes, você aprende a fazer em casa. Agora, inclusive tem restaurantes que são imprecisos por natureza. Por exemplo, você ir num lugar de carne, ela é imprecisa. A grelha não... mano, como é o feeling do fogo. Sim. Não é preciso. Então a experiência... Por isso que restaurantes baseados em fogo, alguns dos melhores restaurantes do mundo, eles já estão no lance de cozinhar na brasa. Então tem um brasa, mas não é pra fazer carne. Você cozinha as coisas na brasa. É impreciso. Sim. Aí você lida com esse elemento da imprecisão como um elemento de autenticidade. E de verdade. Então... É autêntico. Então... E esse é muito louco, porque o caminho... se por um lado as coisas estão... Tudo que é comoditizável vai ser substituído por inteligência artificial. As pessoas vão procurar as experiências reais. Só que entra alguma coisa... Assim, as coisas que vão ser comoditizadas, obviamente são coisas muito profundas que vão criar dilemas. Por exemplo, obviamente que essa molecada vai se relacionar com robôs femininos. Você já ouviu falar na Páprica? Tem uma IA conversacional de namoro chamada Páprica. É um produto, as pessoas assinam esse produto e ficam namorando com uma IA. Tem muitos clientes, é um produto bem famoso. Ficam namorando com? Uma IA, é um boneco digital que conversa com você por escrito ou por áudio. E você escolhe as roupas dela, a imagem dela e a personalidade dela segundo os templates pré-programados. Né? É isso. Esse é um produto que está no mercado, à venda. Tá. E quando vier com a sex doll junto, perfeita? Bem, isso ainda não aconteceu, mas é plausível. Mas é questão de tempo, porque o robô Tem um cara aqui que já veio no meu zap, que tava escutando a live aqui, veio no meu zap, troquei ideia com ele, é um seguidor aqui, já escreveu assim, os Ginobots estão chegando. É Ginobots. Ginobots é um termo que o pessoal do Twitter usa. Isso é inevitável. E aí o que vai acontecer, eu imagino que pros Red Pills isso seja pra eles a grande vingança. Isso. O valor sexual da mulher, ele vai ser muito diminuído. A mulher só perde com a modernidade. Não, pra mulher, assim... O processo todo é muito... A mulher, ela será destruída nesse processo. Infelizmente, não tô falando com felicidade. Porque ela deixou que essas doutrinas políticas modernas tirarem o caráter simbólico do feminino. Tanto que um cara fala que é mulher, agora é mulher. Sim. Então elas perderam o caráter sacro e simbólico da feminilidade. E aí o valor sexual, que foi uma coisa que restou como moeda, vai ser substituído por um robô autômato que vai ser tipo, essas como é que é? Oni-chan, que é isso que os caras vão ficar se relacionando com personagem de anime. Sim, eles já fazem isso com inorgânicos, né? Imagina uma coisa que responde. Só que aí entra igual tem o restaurante, igual tem o teatro, né? Vão ter os... eu saí com uma mina real. Sim, eu acho que assim, a gente está numa fase da história na qual as pessoas têm uma preocupação cultural muito grande pela autenticidade. Hoje em dia você vê que os autores são lidos devido à sua descendência, ao local de origem, ou temas que só eles podem falar porque eles têm uma experiência autêntica daquela realidade em particular. Então, autores, sei lá, negros ou africanos são mais valorizados do que deveriam pela técnica, entende? Aquele filme Tar elucida muito isso. Você gosta bastante daquele filme, não? Pô, acho que aquele filme você tem uma diretora, diretor de orquestra muito clássica de perfil, na qual ela valoriza sobre todas as coisas a técnica. E os alunos dela dizem para ela que ela é uma antiquada, que a música não opera mais assim, que agora é necessário levar em consideração a experiência originária daquele compositor, que o fato dele ser negro ou branco ou esloveno é mais significativo para a autenticidade daquela experiência que a música vai produzir do que a técnica dele. Então a gente vive nesse período de transição que é a busca pela autenticidade em todas as coisas. O que seria então um exercício de uma vida que ela é livre, mas ao mesmo tempo ela é situada e tem sentido? Você tem que encontrar o caminho do meio, né? Como dizia Aristóteles, você vive no meio das duas coisas, é isso. Porque não pode ser nem o caos, e unir um sentido de hoje, mas ao mesmo tempo não pode ser algo sufocante. Eu falo muito assim com essa galera, no fundo você vai falando, por exemplo, com essa turma masculinista, o que eles acham que resta pra mulher? No fundo eles gostariam que a mulher, ela fosse uma trad wife, caipira, que casa com o cara com virgem, né, com 18 anos, e ela fica cuidando de 8 filhos. Essa é uma espécie de uma
uma solução que eles não falaram, porque depois da revolução sexual, desandou tudo. Tá, mas isso é uma leitura das liberdades da vida da mulher muito triste. Porque aí é um entendimento seguinte, olha, aquilo lá é um ser que é um ser menor. Então eu fico muito preocupado quando a gente olha só leituras sob uma perspectiva tradicional, que a gente imagina, porque muito parte disso é meio quase uma prisão para as pessoas. Sim, acho que tem muito medo relacionado ao futuro, né? Porque hoje estamos vivendo uma época que é de tamanha velocidade as mudanças, as pessoas ficam receosas. A vida, profissões inteiras estão desaparecendo. Sim. Imagina você ter um filho hoje. Você deve ficar perguntando que orientação eu posso dar ele como emprego. Tipo, isso não existe. Não existe um ofício como técnica. A não ser que, aí eu volto a falar, um ofício artesanal. Exato. Que é tudo muito louco. Não, uma das coisas razoáveis para você orientar uma criança hoje se desenvolver seja professor de yoga. Sabe? Provavelmente não vai faltar vaga para professor de yoga daqui a 50 anos. Ou coisas assim, entende? Mas não, mudou drasticamente o que era. E as expectativas. E as nossas expectativas são muito nubladas, porque a gente está vivendo uma era de tão rápida evolução que é muito difícil para a gente prever os desencadeamentos. Nossa, é isso mesmo. Tanto que, quando a gente vê essas discussões sobre, não, as pessoas não vão ter estabilidade, um bom emprego CLT. Galera, isso não existe mais. Isso é uma... Mesmo assim, eu sou um cara que defende reindustrialização, ok. As pessoas que vão trabalhar numa empresa vão ter que entender que, em certa medida, aquela empresa vai ser efêmera também. Ou o produto vai ser efêmero. E tá acontecendo um efeito quase deflacionário com novas tecnologias, que assim, por exemplo, um ator famoso de Hollywood ia construir um estúdio para fazer fotografia de lugares. Sabe aquelas imagens que você usa entre cenas, tipo a rua, uma montanha aqui, um pássaro voando, essas coisas. Um projeto bilionário. E ele abandonou o projeto. Por quê? Porque ele verificou que os recentes já estão num nível tecnológico tão avançado que daqui a poucos anos, quando ele acabar de construir um empreendimento, já não vai servir para nada. Então existe uma deflação nas antigas técnicas, entende? Você já não consegue entrar em determinados mercados. Não. Nossa, isso é verdade. Na verdade, assim, tudo que realmente que vai envolver linguagens, tudo que envolva linguagem, né? E cinema é uma linguagem, imagem é uma linguagem. Tudo que envolva linguagens realmente... A IA vai acabar com tudo que envolve linguagem. Agora vai acabar com isso que a gente tá fazendo aqui? Não, de jeito nenhum. Política representativa. Não acaba. Olha só. Fazer o quê? Façam academia. Galera. Vou falar real aqui, ó. Corta aqui pra mim, ó. Se inscreva na Academia Valete, pega a barrinha e o link. Sério, a gente tirou agora dessa semana o lançamento, tá? Mas se inscreva na Academia Valete, porque assim, uma das poucas coisas que vão restar e sempre vão restar são duas. A mais antiga das profissões e a segunda mais antiga das profissões. Tá? A Academia Valete sobrevive ao apocalipse.